E chegamos para fechar a série mais polêmica do ano. A gente está falando de Os Anéis do Poder, da Prime. E eu vou te falar que a gente colocou na capa desse vídeo a palavra finalmente, exatamente para trazer o seu sentimento em relação a essa série. Sim, você vai colaborar com a gente em trazer finalmente o quê? Finalmente acabou logo essa série? Finalmente deu uma melhorada? Finalmente chegamos com um final de ação? O que você acha que foi o seu finalmente? Coloca nos comentários todas as suas percepções a respeito dessa série, porque nesse vídeo de hoje a gente vai trazer o nosso finalmente. A gente vai trazer uma análise geral de Anéis de Poder e também um review desse 8º episódio. Então o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas segura que eu tenho certeza que você não perde por esperar. Então vamos soltar logo a vinheta para a gente já ir falar bastante a respeito de Anéis de Poder, a série que mais causou polêmica nesse ano. Então, solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e sejam todos muito bem-vindos ao último review de Anéis de Poder. Hoje a gente vai trazer uma análise final a respeito dessa série que está sendo muito polemizada, falou-se demais a respeito de Anéis de Poder e também vamos trazer um review desse 8º episódio para a gente poder fechar tudo com chave de ouro. Será que a série fechou bem essa história? Será que não fechou? Será que valeu a pena botar na sua lista Os Anéis de Poder? Tudo isso a gente vai debater um pouquinho mais nesse vídeo de hoje. Mas antes eu vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no Séries em Série. Aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, porque mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série. Mas vamos lá falar desse 8º episódio. Na verdade, vamos lá falar primeiro dessa série, do que a gente achou, qual é a nossa análise final a respeito dos Anéis de Poder. Bom, não podemos negar que a gente está de frente com uma das maiores séries do ano, uma das maiores produções em relação a dinheiro, em relação ao orçamento, em relação a uma belíssima de uma fotografia. Veja aí as cenas em relação a Númenor, como que foram trazidas para a gente, a grandiosidade que os Anéis de Poder têm trazido em relação a essa produção. Com um elenco de mediano para bom que conseguiu segurar bem todo esse texto, toda essa história e consegue trazer para a gente aqui, retratar para a gente tudo aquilo que a gente queria assistir em relação a essa segunda era. Trazer aqui para a gente batalhas, ações em determinados momentos, muita história sendo contada. Em alguns momentos isso acabou sendo um pouquinho sacal em relação a essa história, mas quando a gente fala da produção, não tem como negar que é uma produção de primeira linha, com todo um investimento bilionário que traz aqui pra gente tudo aquilo que a gente queria assistir realmente numa série que traz a nostalgia do Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder conseguiu resumir tudo isso numa produção muito bem elaborada. Mas aí a gente precisa falar um pouco em relação a esse roteiro. Um roteiro que encaixou bem uma história, com início, meio e fim bem definidos, mas que traz um meio muito amarrado em relação ao andamento da história. Sim, encheu barriga demais ali entre o 3º e o 5º episódio, que deixou a história bem devagar em alguns momentos. Inclusive, a gente sabe que toda a série possui o encher barriga ali no meio da temporada, que geralmente é um episódio, no máximo 2, e aqui ele se arrastou por 3 episódios. O momento em que fala ali da Galadriel dentro de Númenor atrasou demais a história dessa série. E aí não sei se de propósito ou se realmente eles se amarraram ali na história. Não tem problema a história ser lenta, o ritmo demorar para andar. O problema é o desenvolvimento da história deixar de acontecer em alguns momentos. E isso aconteceu no meio dessa história. Sem contar que a história se perde muito em relação à cronologia. Alguns dos tempos não se falam entre os arcos,
como por exemplo o arco ali da Galadriel, quando ela está em Númenor, tentando recrutar ali os Númenóreanos, em paralelo com o arco do Estranho, que está ali ainda passando por alguns momentos. Ou seja, os tempos acabam não se falando, ou são tempos que estão realmente distintos em relação a essa história, ou simplesmente ficou bem confusa a forma como eles quiseram retratar. Simplesmente acabou não se falando muito. Então essa parte cronológica ficou também devendo. Sem contar que aí entra como uma falha de produção, mas atrapalha o andamento da história, que em relação a algum continuismo ali entre uma cena e outra, a tomada de uma cena dentro de uma história, de um arco específico, e aí corta para o outro, por exemplo, o próprio arco do Estranho, corta para o arco da Galadriel, que já está em tempos diferentes, e aí quando volta num momento distinto em relação àquela história. O continuismo acabou não se falando em alguns momentos, e isso também atrapalhou bastante em relação a essa produção. Então foram algumas falhas que ficaram realmente devendo bastante em relação a ser uma produção de primeira linha, com todo o orçamento que teve, com um roteiro que se amarrou demais. Então isso atrapalhou demais dentro dos Anéis de Poder. Só que atrapalha um pouco em relação a você assistir, mas não é isso que vai ser determinante para você tirar essa série da sua lista. Pelo contrário, é uma série que tem um bom orçamento, uma alta produção, que sim, merece ser assistida por conta dessa nostalgia e por conta de trazer uma história bem bacana a respeito da Segunda Era, e que mostra pra gente aqui alguma... Eu não vou entrar em spoiler nesse momento, mas depois a gente vai trazer aí falando do oitavo episódio, mas mostra o surgimento da cidade, mostra algumas informações a respeito de como surgiu o mal lá no passado, focado muito no mal. É uma história bem interessante que vale bastante a pena estar na sua lista. E são por todos esses pontos que os Anéis de Poder recebe aqui do Séries em Série, sim, uma avaliação de 4 estrelas. Não é uma série perfeita, muito pelo contrário, deixa bastante a desejar, mas essa parte em relação a essa nostalgia, a uma belíssima de uma produção, sobressai bastante em muitos momentos. E a história, sim, ela encaixa do início até o final, tendo algumas barrigas muito grandes no meio, mas que, sim, ela é uma história que está muito bem contada em relação a toda essa parte da Segunda Era, do surgimento de Mordor, de como que o mal está assim, crescendo ali lá no passado para que chegasse lá na Sociedade do Anel do jeito que ele chegou. Então toda uma história faz bastante sentido, bastante bem amarrado, com barrigas, mas que vale bastante a pena de assistir e de entender mais em relação a esse andamento. Mas agora a gente vai chegar na parte do review do 8º episódio. Então se você não curte spoiler, a partir de agora, como a gente vai falar desse episódio, desse encerramento em específico, a gente vai falar com spoiler. Então dá um pause aqui, vai lá assistir esse último episódio, que tá rápido e fácil. Depois você volta aqui pra gente trocar bastante em relação a essa história, trocar algumas teorias também em relação aos Anéis de Poder. Mas vamos lá falar desse último episódio. E o último episódio começa exatamente mostrando ali o Estranho novamente, sendo perseguido, sendo na verdade encontrado pelas magas lá das Mãos Pretas, aonde elas vão ao encontro dele e passam a chamá-lo de mestre, chamando ele de Sauron. Será que nesse momento o mistério está resolvido e o Estranho é realmente Sauron? Bom, pelo menos elas acham isso. E no momento que elas estão ali, meio que mostrando para ele que ele é o grande mestre delas ali, e que ele tem um poder muito forte, que ele só precisa passar a descobrir como que usa esses poderes, ou lembrar que ele usa de como usar esses poderes. Nesse momento, os Pés Peludos encontram com eles ali e tentam salvar o Estranho da mão dessas magas. E elas ali naquele momento começam a bater de frente com os Pés Peludos.
E ali naquele momento elas conseguem atingir a eles, usam os poderes através do fogo. E ali no momento que ia conseguir destruir os pés peludos ali, tentar matá-los no momento final ali dessa batalha, dessa mini batalha que acaba acontecendo ali, muito movimento nessas batalhas, nessas cenas, os pés peludos ali realmente ficando à mercê das magas. O estranho consegue meio que se soltar e ele, com o uso de todo o seu poder, demonstra para as magas que realmente ele está contra elas, que ele é um mago do bem e que ele ali passa a ser chamado de Star, como sendo o grande mago do bem, e que ele é exatamente o poder ao contrário de Sauron. Então não é ele que é o Sauron, e isso fica muito claro neste momento em que ele simplesmente derrota essas magas e consegue destruí-las. Enquanto isso, Galadriel chega na Terra dos Elfos ali, até para tentar salvar o Halbrand, né? Trazendo ele ali por conta dele ter sido atingido e tá num momento ali entre a vida e a morte. Ela consegue levar o Halbrand para uma cura élfica ali, e nesse momento Halbrand começa a se impressionar em relação aos grandes elfos ferreiros, e ele se mostra ali, estando ali, para tentar ajudar a eles a tentar expandir o Mithril, expandir ele de uma forma que o poder consiga se expandir e isso fique nas mãos dos elfos. E Halbrand começa a dar algumas ajudas ali para os elfos, para que eles consigam, através de um pequeno pedaço do Mithril, transformar isso numa coroa, para que o rei élfico consiga utilizar esse Mithril para tentar salvar ainda as forças dos elfos naquele momento, que estão realmente sendo atingidas pelo poder do mal ali, pelo poder negro. E ele começa a dar essas ideias ali, e eles começam a tentar trabalhar isso. Mas o grande rei élfico, nesse momento, o rei élfico, acaba sendo contra ter esse poder todo na mão dele ali, por conta de ser um perigo eminente. Ele usar esse Mithril através de um só objeto estando na mão dele, que seria a coroa. Então ele acaba sendo contra e ordena que todos saiam dali e voltem para Lindon, para que realmente não tenha esse tipo de problema e para que eles realmente vão de encontro ao grande destino que está sendo traçado para eles. Só que Halbrand consegue ser bem incisivo, na verdade persuasivo, na forma como ele consegue mostrar que eles vão poder ter esse poder todo na mão deles. Mas Galadriel, desconfiando de algo em relação ao próprio Halbrand, começa a dar uma pesquisada em relação ao passado dele. E ela acaba descobrindo que Halbrand realmente não tem a linhagem dos reis das terras do sul, que na verdade essa linhagem deixou de existir há mais de 1000 anos atrás. E ela confronta ele ali, querendo descobrir quem é realmente o Halbrand que está ali dentro das terras élficas ali, e que está com total confiança da própria Galadriel. E ele acaba se mostrando para Galadriel como sendo Sauron. Ou seja, Sauron está junto da Galadriel, trabalharam junto em muitos momentos desde o início dessa temporada. E Halbrand nada mais é do que o grande poder do mal ao lado de Galadriel. E ela ainda tenta atingir ele ali de uma forma, mas ele acaba jogando ela no mar ali, no rio, e ela quase que se afoga, sendo salva pelo Elrond. E aí ele acaba fugindo e saindo ali de próximo dos elfos por conta de ter sido descoberto. E Galadriel acaba dando a ideia de, ao invés de forjar uma coroa, que eles forjem sendo 3 anéis, fazendo 3 anéis, porque fica mais difícil deles serem corrompidos por conta de um poder estar todo na mão de uma pessoa só, e isso passa a ficar dividido. Enquanto isso,
A rainha Miriel volta com os Númenóreanos para Númenor, e ali naquele momento em que ela chega, ela acaba dando de frente com a morte do pai dela. Só que não antes dele morrer, ele meio que ali de frente para uma menina que estava fazendo o seu retrato, e ali mostrando, ele, no momento em que antes de morrer, ele dá uma ressurgida ali, ele acaba mostrando para ela algo muito poderoso que está de posse dos Númenóreanos, que estava de posse dele ali. Ele acaba mostrando para ela, achando que estava mostrando para a rainha regente, para Miriel, e nesse momento não acaba ficando um certo suspense sobre o que é, porque não mostra direto para a gente. Mas isso provavelmente vai ser o centro de alguma história para a próxima temporada. E aí, como término de história dessa temporada, e término da história do Estranho, aqui dentro dessa primeira parte da história de vida dele, que ele acaba se descobrindo como sendo o Star, ele acaba se distanciando dos Pés Peludos, mas a Nori decide ir junto com ele nessa aventura, nessa jornada, para tentar descobrir em relação aos seus poderes e também tentar descobrir quais são os objetivos que ele tem em relação à vida. E ela, como sendo uma pé peluda que deseja desbravar o mundo, ela resolve, junto com o apoio dos outros pés peludos, ela resolve ir junto dele. E numa cena de bastante emoção, ela acaba deixando os pés peludos para trás e seguindo para desbravar a vida dela junto com o Estranho, que passa a ser ali uma força do bem de tantas essas forças do mal que apareceram durante toda essa temporada. E a temporada vai chegando ao fim com os 3 anéis que acabaram de ser forjados ali pelos elfos, trazendo as forças élficas ali junto desses anéis do poder que a gente achou que teria mais informação desde o início da temporada, mas que chega nesse final trazendo o término dessa primeira temporada, dessa história, com eles sendo forjados, o grande poder sendo forjado em 3 dos grandes anéis, já que a gente sabe que são 20 anéis que tem por aí, mas como que foram forjados esses 3 anéis. E a cena corta ali para o Halbrand indo em direção a Mordor, aonde ele vai começar a expandir todo o seu poder do mal. Então mostra a cena dele ali de frente, com todo aquele local sombrio que acabou se tornando, e ele indo em direção ao grande atingimento do poder dele que ele vai ter em relação ao seu reino de escuridão. Então ali ele acaba mostrando quais serão os andamentos dessa história para a segunda temporada. Mas agora é com você. Você curtiu o término dessa temporada? O que você achou em relação a essa história? Encerrou bem? Não encerrou? Fechou com chave de ouro? Deu uma salvada em relação àquele enredo que ficou tão barrigado no meio da temporada? Ou não? Realmente não tem como salvar essa história, pelo menos nessa primeira temporada, e isso vai ficar para a segunda temporada. Comenta aqui pra gente todas as suas percepções a respeito de Os Anéis do Poder, a primeira temporada que se encerrou hoje, e também traz pra gente quais são as teorias que você tem pro andamento dessa história. Vem, comenta aqui para que a gente possa trocar bastante informação a respeito de Os Anéis do Poder. Não vamos deixar essa história morrer com aquilo que ainda tem demais para vir pela frente aí com a segunda temporada. A gente tem muita coisa, muita teoria para trocar até que essa segunda temporada seja liberada aí pra gente. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar. Aproveita também, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente traz dicas tops toda semana de séries e filmes para você colocar na sua lista. Não é somente Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder. Aqui a gente dá dicas toda semana de séries e filmes. E aproveita, vai lá maratonar também os séries e séries. Vou deixar aqui 2 opções de vídeo para vocês irem lá e curtir bastante aqui os vídeos do nosso canal. Assistindo 2 vídeos ou mais, você faz o canal crescer muito mais. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!